Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à última aula do módulo 2 e hoje vamos falar um pouco sobre acesso a cuidados médicos de saúde sexual em Angola. Eu sou a Silka António, médica, ativista pelos direitos das mulheres e membro do Anjang Feminista. Antes de mais, é importante falarmos o que são cuidados de saúde sexual. Estes são serviços e informações que permitem prevenir, diagnosticar e tratar problemas de saúde sexual, garantindo que cada pessoa possa viver a sua sexualidade com segurança, dignidade e autonomia. Mas então o que acontece quando meninas e mulheres não conseguem aceder aos cuidados básicos de saúde sexual? Quando o acesso falha, o que acontece não é apenas um problema de saúde, é um efeito em cadeia. A ausência de testagem e diagnóstico precoce faz com que hajam muito mais infecções sexualmente transmissíveis, as famosas ITS, e essas acabam evoluindo sem controlo, aumentando o risco de complicações como infertilidade, infecções ainda mais graves, transmissão ao bebê e morte evitável. Ao mesmo tempo, a falta de informação e aconselhamento limita a capacidade de tomar decisões informadas, o que faz com que muitas escolhas não sejam realmente escolhas, mas respostas à falta de alternativas. Do ponto de vista estrutural, isso agrava desigualdades que já existem. Em Angola, a prevalência de VIH é de cerca de 2,6% nas mulheres e de 1,2% nos homens, o que mostra claramente que as mulheres estão mais expostas, não por acaso, mas por fatores como desigualdade de poder nas relações, dependência econômica e menor capacidade de negociação. Quando nós falamos sobre acesso, depende de onde a pessoa vive, de quanto se tem ou de quem se é. E nesse caso, o direito deixa de ser universal. Na prática, mulheres em zonas rurais, adolescentes, mulheres em situação de pobreza ou com menor nível de escolaridade enfrentam mais riscos e menos soluções. E isso não é um detalhe técnico, é mesmo uma falha estrutural. É nesse contexto que as perguntas deixam de ser teóricas. O que acontece quando uma rapariga tem uma infecção, mas não tem coragem de ir ao hospital? O que acontece quando uma mulher sente dor ou qualquer outro tipo de desconforto, mas tem medo de ser julgada? O que acontece quando o acesso a cuidados básicos de saúde sexual simplesmente não existem? Essas situações são situações reais e refletem não só limitações do sistema de saúde, mas também um contexto social marcado por silêncio, estigma e desigualdade. Tudo isso nos faz pensar que os cuidados de saúde sexual incluem testagem, diagnóstico e tratamento dessas infecções que já foram mencionadas anteriormente, mas para além disso, aconselhamento clínico, educação sexual abrangente e acesso a meios de prevenção. Mas limitar os cuidados de saúde sexual apenas como serviços técnicos é redutor. A saúde sexual envolve também o bem-estar emocional e social e depende de condições como confidencialidade, respeito e ausência de discriminação. Ou seja, não basta que o serviço exista. Se uma mulher evita ir ao centro de saúde por medo de julgamento, de humilhação, de exposição pública ou falta de privacidade, então o acesso não existe. Vamos dizer, existe no papel, mas na prática, não se vê. Quais são os principais desafios no contexto angolano? Os dados mostram um padrão. A prevalência de VIH ronda em torno de 1,6% na população geral, com centenas e milhares de pessoas afetadas, sendo que as mulheres são a maioria, como também já dissemos. Mas a cobertura de tratamento ainda não chega a todos, ficando abaixo de 50% em alguns contextos. Mas os números são apenas parte da história. Existem barreiras estruturais, como nós falamos na aula 4, a falta de profissionais, distribuição desigual de recursos e até mesmo a escassez de medicamentos. Mas para além dessas barreiras estruturais, existem outras sociais, que muitas vezes são mais importantes e muito mais fortes, como é o caso do estigma em torno da sexualidade, que continua a ser um dos principais obstáculos, sobretudo para mulheres mais jovens. O medo de julgamento por parte de profissionais de saúde, a falta de confidencialidade que acaba expondo a vida privada das mulheres, normas culturais, normas religiosas que limitam a liberdade de falar sobre a sexualidade.
a dependência econômica, que acaba reduzindo a capacidade de decisão dessas mulheres, a violência baseada no género, que condiciona o controle sobre o nosso próprio corpo. Há uma coisa muito importante que ainda existe no nosso contexto, que é o casamento infantil, e outras relações de poder que acabam aumentando a vulnerabilidade de mulheres. A falta de educação sexual, que deixa muitas jovens sem informação básica. Então estamos a falar de um leque de barreiras sociais que acometem essas mulheres. Tudo isso acaba criando um ambiente onde a procura por esses cuidados de saúde não é assim tão simples, muito menos seguro para muitas mulheres. Entre adolescentes, o cenário é muito mais evidente. Cerca de 28% das jovens entre 15 e os 19 anos já estiveram grávidas ou são mães. Muitas não tiveram acesso à informação ou a serviços antes disso. A gravidez na adolescência está ligada ao abandono escolar, à dependência econômica e a perpetuações de ciclos de pobreza. E do ponto de vista de saúde, o risco de complicações é ainda maior. Outro ponto muito importante é a limitação no acesso ao aborto seguro. Quando o acesso é restrito, o que acontece não é uma diminuição dos abortos, mas um aumento de práticas clandestinas e inseguras, com maior risco de complicações muito mais graves e, claramente, mortes evitáveis. E quem mais sofre acabam sempre sendo as mulheres, com menos recursos. O que acontece quando o acesso ao aborto seguro é limitado ou criminalizado? No contexto de Angola, o aborto é regulado pelo Código Penal e é permitido apenas em circunstâncias muito específicas, como risco para a vida ou a saúde da mulher, malformações do feto ou gravidez resultante de estupro ou violação. Fora esses casos, a sua prática é criminalizada. Isso acaba criando uma barreira ao acesso a serviços seguros, porque muitas mulheres, como não têm informação clara sobre os seus direitos, enfrentam medo de represálias legais ou de julgamento social e acabam por recorrer a soluções informais e inseguras. Do ponto de vista de saúde pública, isso aumenta a pressão sobre os serviços de urgência devido a complicações de abortos inseguros, muitas vezes evitáveis, que leva a questões críticas sobre autonomia, dignidade e igualdade. Porque quando o acesso depende da condição econômica, o que se cria não é uma proibição efetiva, mas uma desigualdade. Algumas mulheres conseguem aceder a esses serviços de forma segura e outras não. E isso coloca uma questão central. Nós estamos a proteger a vida ou a aumentar o risco para quem já está em situação de vulnerabilidade? Mas isso deixo para que vocês respondam nos comentários. Agora, vamos pensar. Por que nós achamos que os centros de saúde acabam sendo muito importantes em situações relacionadas aos cuidados de saúde sexual? Os centros são o primeiro contacto com o sistema de saúde. É ali que se faz a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento. Quando eles funcionam bem, conseguem reduzir essas desigualdades todas já mencionadas, como identificar problemas muito mais cedo e, claramente, salvar a vida dessas mulheres. Mas isso depende de condições muito concretas, porque se não há profissionais, se faltam recursos e medicamentos, se o atendimento não é respeitoso, então o centro deixa de ser solução e passa a ser mais uma barreira. Então, qual seria o papel do Estado e onde é que ele falha? Quando falamos de saúde sexual, o papel do Estado vai além de garantir que existam hospitais. O Estado deve garantir que os serviços sejam realmente utilizáveis, seguros e adequados à realidade de meninas e mulheres. Isso implica, primeiro, garantir serviços integrados de saúde sexual, onde testagem, tratamento, aconselhamento e planeamento não funcionem de forma isolada, mas como parte de um sistema contínuo de cuidado. Infelizmente, isso ainda não acontece no nosso contexto, pelo menos não de forma consistente. Muitas vezes, os serviços são fragmentados, obrigando as utentes a circular entre diversas unidades hospitalares, o que aumenta o abandono e reduz a continuidade do cuidado. Segundo, o Estado tem a responsabilidade de garantir qualidade e segurança no atendimento. Não basta abrir unidades de saúde, é necessário assegurar que o cuidado prestado respeita normas técnicas, mas também direitos humanos. E a ausência de protocolos claros, de supervisão e de mecanismos de responsabilização permitem que práticas como negligência, quebra da confidencialidade e atitudes discriminatórias continuem a acontecer sem consequências reais. Outro ponto crítico é a produção
de dados. Nós pecamos muito quando diz respeito a produzir e usar dados. Sem dados fiáveis e atualizados sobre saúde sexual, incluindo prevalência de infecções, acesso a serviços, qualidade do atendimento e desigualdades territoriais, torna-se difícil planear políticas que sejam eficazes. Apesar de instrumentos como o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário e o Plano Estratégico do Setor da Saúde preverem melhoria na monitorização, persistem as limitações voltadas na recolha e a utilização de dados para realmente tomada de decisão. Do ponto de vista desses recursos, o problema não é apenas quando se investe, mas como se investe. Porque o financiamento em saúde em Angola continua muito abaixo do necessário, com despesas públicas frequentemente inferiores a 3% do PIB, o que limita a capacidade do sistema a responder de forma eficaz. E esse valor, nós sabemos que acaba estando muito abaixo daquilo que são as recomendações internacionais. A Organização Mundial da Saúde e os compromissos africanos, como a Declaração de Abuja, recomendam que os países africanos investam pelo menos 15% do orçamento público em saúde. E bem, nós nem sequer estamos nos 3%. Não há como garantir que haja um sistema minimamente funcional e equitativo se nem nessas metas nós conseguimos chegar. E essa insuficiência não é apenas numérica, ela traduz-se diretamente na realidade local, com a falta de infraestruturas que sejam adequadas, com a escassez desses recursos, com equipamentos que são limitados e serviços que não conseguem dar resposta à procura. Há também uma falha na priorização da saúde sexual dentro das políticas públicas, porque apesar de existirem instrumentos como o Plano de Desenvolvimento Nacional, que incluem a expansão dos serviços de saúde e a promoção da saúde sexual e reprodutiva, a implementação ainda é desigual e muitas vezes insuficiente para responder às necessidades, sobretudo de adolescentes e mulheres em contexto de vulnerabilidade. Outro aspecto pouco discutido é a regulação do comportamento dos profissionais de saúde. Sem uma formação contínua em ética, gênero e direitos humanos e sem mecanismos claros de denúncia e responsabilização, práticas inadequadas tendem a perpetuar-se. E isso acaba afetando diretamente a confiança das mulheres no sistema. E ainda há uma questão: o acesso real versus o acesso formal. Um serviço pode realmente existir, mas se não for acessível financeira, social, cultural e geograficamente, então não está a cumprir a sua missão. Custos indiretos como transporte, tempo de espera ou perda do rendimento continuam a ser barreiras concretas para muitas mulheres. E no fim, o padrão é o mesmo. O Estado não falha apenas por ausência de recursos, mas por falhas na organização do sistema, na priorização política e na garantia de qualidade. Por fim, quais seriam as consequências diretas de tudo isso que nós acabamos de falar? Na saúde sexual, cada falha não resolvida transforma-se em um risco acumulado. Mais infecções não tratadas, mais gravidezes não planeadas, mais complicações que seriam evitáveis. Por isso, a questão não é apenas se o Estado está presente, é se está a cumprir o seu papel de forma eficaz, justa e também baseada em evidência. Então, garantir o cuidado ou garantir os cuidados de saúde sexual não é apenas sobre tratar doenças, é realmente garantir que haja prevenção, informação e proteção. É garantir que nenhuma mulher tenha de escolher entre a sua saúde e o medo. É garantir que a procura de cuidados seja um direito, não um ato de coragem. E isso exige um compromisso político, investimento e responsabilização. Porque no fim, a pergunta mantém-se e deixo-a para a reflexão. Que tipo de sociedade nós estamos a construir quando o acesso à saúde depende do lugar de onde se vem, dos recursos que se tem ou do medo que se sente? Obrigada por teres acompanhado todo o nosso curso. Sempre que precisares rever alguma das lições, podes sempre voltar e visualizar novamente. E lembrem-se que a garantia dos direitos das mulheres é uma luta de todas e todos nós. Sigamos juntas e juntos até que todas as mulheres sejam livres de qualquer tipo de violência.